Bom dia a todos. Para todos nós, né? Como a Gleides bem colocou, a nossa vida sem alegria e gratidão não teria sentido, né? A gratidão nos faz alegres e a alegria, ela nos torna gratos, né? E estou aqui com muita alegria. Na última vez que eu estive aqui, no dia 21 de junho, eu estava há 5 dias de passar por uma cirurgia e a gente estava tenso, um pouquinho tenso, né? A gente tenta não transparecer pelo auxílio da espiritualidade maior, mas hoje estou aqui em outro momento, né? Muita alegria no coração, muita gratidão, como a gente colocou, e para trazer de forma bem tranquila e calma esse tema de hoje, entre o bem e o mal. Tem uma palavra aqui que mostra que a gente não é novinho, né? E eu queria ver aqui quem são os novinhos como eu, né? Quando a gente fala mocinho e bandido, quem aqui já ouviu esse termo? Ó, eu estou torcendo para o mocinho. Ah, tem uma turma boa, né, Marco Aurélio, que está compartilhando comigo. E quando a gente fala do bem e do mal, a gente pensa muito nisso, né? Independente de ser um estudo doutrinário, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, a gente pensa assim, poxa, será que o bem e o mal é aquela luta do mocinho contra o bandido, né? E muitas vezes a gente torce para o bandido, né? Quem é que já torceu para o bandido em filme? Fala, nossa, coitado do bandido, né? Porque na verdade a gente se sente muito nessa dualidade, né? De o que eu faço? Se eu fizer isso eu sou mocinho, se eu fizer aquilo eu sou bandido. E a gente fala do bem e do mal, né? E fala assim, gente, o que é o bem e o mal? Por que existe o bem e o mal? Olha as perguntas que nós temos que sair daqui respondendo, hein? O que é o bem e o mal? Quem criou o mal? Foi Deus, não é? Por que existe o bem e o mal? Para que eu preciso vivenciar alguma coisa que não é do bem? Eu sou obrigado a isso? O que me força a conviver todos os dias da minha vida com alguma coisa que não é lá muito do bem? Então nós vamos assim, de uma forma bem tranquila, trazer algumas historinhas lá de André Luiz, do livro Ação e Reação, né? Para quem já leu a coleção, ou esse livro especificamente, sobre a história de Antônio Olímpio, que no estudo doutrinário de domingo, lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Muzambinho, Minas Gerais, nós assistimos, né, a nossa companheira Maria de Fátima a apresentar essa história. E eu estava com a palestra pronta, né? Já tinha passado até o tema para a dona Gleides, e aí faltava uma história para ilustrar. E claro, né? A gente é conduzido até o lugar para poder ter. E eu recebi essa história ali, falei, é essa história, não é? Então, vamos lá. Nós trouxemos aqui essa história, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, conta-nos o Espírito André Luiz, em Ação e Reação, essa história de Antônio Olímpio, um fazendeiro muito abastado, né? E tinha o seu pai e os seus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Vamos atentar para essa história, porque a gente pode se identificar com muita coisa. Mas eu queria trazer as próprias palavras do Espírito, que foi recebido depois no Centro de Recuperação da Mansão da Paz, com o Drusdo e todos aqueles benfeitores, né? Então eu gostaria de fazer aqui a leitura mesmo original, para vocês entenderem o que se passa na mente desse espírito Antônio Olímpio. O que desencadeou essa ação dele, que nós vamos identificar se é no bem ou se é no mal. Então diz o seguinte: Antônio Olímpio revelou ali de forma comovente, ali para os espíritos, né, a sua triste história. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É remorso, eu sei. Se eu soubesse, não teria cometido essa falta. Entretanto, não pude resistir à minha ambição.
depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com os meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos, pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas, olha, o Espírito falando. E comecei a maquinar um projeto que acabei executando. Uma crise de soluços embargou-lhe a voz, mas Druso, que é o benfeitor, amparando-o magneticamente, insistiu para que continuasse. Admiti, prosseguiu a entidade enferma, que somente poderia ser feliz, guarda essa frase, aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei os 2 para passear comigo de barco na fazenda. Inspecionando o grande lago do nosso sítio, antes, porém, dei-lhes a beber um licor entorpecente. Nossa, André, como é que você traz uma história dessa? É que nós já vivenciamos muitas histórias assim. Então, vamos analisar o mocinho bandido? Vamos lá. Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro, e quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhe os sinais de fadiga, num gesto deliberado desequilibrei a embarcação, em conhecido trecho onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhes os brados arrepiantes de horror, implorando socorro, mas de nervos dormentes, a breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luísa, o meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo. Pela sagacidade e pela inteligência, de quando em quando, recordava meu crime. Nuvem constante a sombrear-me a consciência, mas em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que me tomavam a atenção. Isso está no capítulo 3, das páginas 43 e 4 de Ação e Reação. Para a gente concluir aqui, os irmãos se vingam. Olímpio prosseguiu sua narrativa. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente, e de febre que a devorou por muitas semanas passou a loucura, com a qual se afogou no mesmo lago. Numa noite de horror, viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a minha fortuna, que era bem minha. O Espírito faz ligeira pausa. Olha como é que está todo um discurso, né? Ainda entorpecido, ainda num misto de arrependimento e de certeza de ter feito certo. Ai de mim, porém, informou a entidade, tão logo cerrei os olhos físicos depois do meu sepulcro, não me valeram as minhas preces pagas. Porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis bem à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que talvez, cansados de me torturarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas,
que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação. O que nós podemos interpretar desse texto? Muito mais do que um texto, né, gente? É uma confissão de arrependimento, do que leva a cada um de nós a nos tornarmos mocinhos ou bandidos na vida, a escolhermos por um caminho aonde transitar. Então, a história de Antônio Olímpio, ela com certeza vai se identificar com muitas passagens nossas no mundo espiritual, no mundo material, nas nossas vivências que nós já tivemos. Mas o que nos conduz a essas histórias? Exatamente pela satisfação das necessidades do nosso momento. Todos nós passamos por momentos em nossas vidas, e nós precisamos eleger quais são as prioridades para a nossa vida. Muito mais do que mocinhos e bandidos, nós precisamos analisar o que faz sentido para a nossa vida. O que faz sentido? Nós sabemos que nós podemos mudar de personagem muitas vezes, através das sucessivas experiências reencarnatórias. No entanto, para que a gente adquira essas roupagens, e muito mais do que roupagens, a lucidez de novas experiências, nós precisamos estar lúcidos e coerentes com aquela experiência que nós vamos abraçar, que vão ser oferecidas para nós como motivos de resignação, de resgate das nossas expiações. Então, quando nós falamos da escolha, nós somos movidos realmente pela prioridade nas nossas vidas. Como diz o Espírito Hamed ao Kiko, Espírito Santo Neto, o Francisco do Espírito Santo Neto, Renovando Atitudes, e eu gosto muito desse livro, ele diz o seguinte: nenhum de nós, seres humanos, deseja ser infeliz intencionalmente. Hoje eu saí de casa para ser infeliz. Bora ser infeliz, como a turma fala, Agora, hoje eu quero que tudo dê errado na minha vida. A gente faz isso? A gente sai para acertar, gente. E aí tem aqui no filósofo, do Sócrates, que dizia o seguinte: ninguém que saiba e acredite que haja coisas melhores do que as faz, ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-la quando conhece a possibilidade de fazer alguma coisa melhor. Se eu sei que existe o melhor, gente, não tem como, a gente diz lá em Moçambique, andar para trás. No máximo eu paro na curvinha da estrada para tomar um aperitivo, Mas andar para trás não, gente. A gente não regride, porque a obra de Deus, ela é planejada para a evolução contínua. André, aonde nós vamos chegar no bem e no mal aí? Nós vamos chegando. Devagarinho, devagarinho a gente vai chegando. Para a gente entender, A lei de Deus, gente, ela está impressa na nossa consciência ou não? Nós temos lá pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está impressa a lei de Deus? Na nossa consciência. Mas a leitura da nossa consciência é nossa. A forma como eu faço a leitura dessa consciência e a forma como eu dou aquele licorzinho que o Antônio Olímpio deu para os irmãos, para a gente adormecer um pouquinho, tiquinho a nossa consciência, para que a gente não tenha testemunha, também é grande. André, mas como? Se a consciência está comigo, está em mim, como é que eu adormeço? Nós temos muitas formas de se adormecer. A primeira delas é quando a gente começa a preocupar demais com o dever do outro. Aí as responsabilidades nossas ficam mais ou menos mascaradas. A gente começa a preocupar tanto com o outro, que a coisa vai ficando
a nossa própria impressão de nós mesmos, ela vai ficando camuflada, adormecida. Muito bem. A nossa leitura do que é certo, o que é errado, então depende da nossa consciência. E o que é a consciência? Eu não consigo falar de consciência sem lembrar do Pinóquio lá do meu filho, não é? É aquela voz baixinha que ninguém quer ouvir. Está lá no desenho do Pinóquio da Disney, que eu assisti 742 vezes. Que meu filho assistia todo dia para ele dormir, a gente assistia junto. Então a nossa consciência é essa voz. Na verdade, é a voz de Deus, falando para nós ali baixinho. Mas a gente vai diminuindo o volume, vai ficando cada vez mais baixinho, né? Porque a gente não quer ouvir. Tudo aquilo, gente, que nos tenta jogar para um caminho diferente daquilo que a gente está seguindo, a gente evita escutar. Porque incomoda. Aquela pessoa que fala, ô fulano, André, você não acha que você podia ser um pouco mais tranquilo com aquele teu filho? Oi? Você não acha que você podia ser um pouco mais tranquilo? A pessoa vai ficando sem graça, tal, por quê? Porque sabe que não vai fazer bem para a gente, pelo menos num primeiro momento. Num primeiro momento, isso pode não soar muito bem, né? Então nós vamos adormecendo a nossa testemunha, né? E nós temos aqui uma frase interessante que diz o seguinte: olha como é que a nossa consciência está embasada até lá em Lucas, né? Que relata em Atos dos Apóstolos o seguinte, orientação de Paulo de Tarso: Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Somos responsáveis pelo que sabemos e conhecemos. Ai meu Deus, deixa eu não conhecer nada. Se eu não conhecer nada, eu não sou responsável por nada. Já dizia Paulo de Tarso: quanto mais eu sei, mais eu me torno responsável. Então, estudar, nem pensar, o Evangelho nem pensar, a Bíblia nem pensar. Então a gente vai ficando escolado em criar alternativas, né? E uma das formas de nós encontrarmos o distanciamento da nossa consciência, né, é exatamente o que eu disse, é a gente focar no outro. André, mas o certo não é focar no outro? Sim, para servir o outro. Não para nos servir, para amenizar a nossa percepção do que realmente está acontecendo com a gente. Eu vou jogando umas perguntas no meio para a gente responder depois. O nosso planeta ainda é predominantemente do mal? No nosso planeta, a maioria dos espíritos ainda vivenciam no mal? Ou não? Pense um pouquinho sobre isso. Nós vamos respondendo aos poucos. Nós temos uma passagem que eu gosto muito, né? A Vânia sabe, de outras palestras, que está lá em Mateus 8, em Lucas 8, em Marcos 4, que narra o seguinte: Jesus, ele fazia as pregações, né? O Sermão da Montanha, ali nas beiradas ali do Mar da Galileia. E conta nessa passagem, Mateus 8, Lucas 8 e Marcos 4, que Jesus entrou numa embarcação com seus discípulos. E num dado momento, Jesus adormece. E para desespero de todos, coincidentemente, no momento em que Jesus adormece, inicia-se uma tempestade. Eles ficam tudo doidos. Meu Deus, justo agora com a tempestade, o mestre adormece. O mestre com os discípulos, que representam nós, né, a humanidade, é Jesus no barco das nossas vidas. Está com a gente o tempo todo. Isso não resta dúvida. Jesus dormindo é Jesus adormecido na embarcação das nossas vidas. É quando a gente bota Jesus para dormir. Aí ele não é nem testemunha, ele não nos sugere nada, mas ele está ali. A gente sabe que ele está ali.
E quando acontece a tempestade, é o momento em que nós sabemos e temos a plena consciência de que a única forma de amainar as tempestades da nossa vida é acordando o Mestre em nós. É quando a gente se toca, para usar uma expressão um pouquinho mais nova, né? A gente percebe, a gente cai na real de que por si só a gente não dá conta de tempestade muito forte, não. Então a gente precisa deixar Jesus atento em nós e nós atentos a Ele. Então essa passagem, ela mostra os meus momentos comigo mesmo. Os meus momentos comigo. Nós vamos agindo, gente, de acordo com os meus valores. E aí é um questionamento que eu faço agora. Quais são os meus valores? O que realmente conduz a minha vida? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar para a gente poder identificar se a gente é mocinho ou bandido? Se a gente está destinado ao bem ou ao mal, aí nós vamos pegar essa palavra como forte. Destinados? Será? E aí eu gostaria de pensar sobre o bem e o mal. Agora eu vou contar. Vocês lembram aquele show do milhão do Silvio Santos? Não tinha os universitários? Vocês são os meus universitários agora. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Pergunta 1. Quem criou o mal? Pô, gente, vamos falar a verdade? Vamos combinar? Não era muito mais fácil que só tivesse o bem aqui? E que a gente saísse daqui sorrindo, feliz, não é? Um só elogiando o outro, reconhecendo no outro o valor, a gente sendo reconhecido, não a título de vaidade, de orgulho, mas a gente ciente no fundo do nosso coração que nós estamos fazendo o melhor que existe em cada um de nós. Quem inventou o mal? E aí nós temos aqui umas perguntas que eu selecionei, que está aqui no Livro dos Espíritos, de 630 até 640, mas nós selecionamos apenas 3. Mas eu gostaria de abordar, antes disso, para a gente começar a entender de onde vem o mal. Que nós fizemos um evangelho online, que nós fazemos todo domingo, e um beijão para quem está nos assistindo. Nós antecipamos o evangelho de hoje, né? Era às 11. Aí falamos, não, vamos fazer da palestra o nosso encontro. E a semana passada, coincidentemente, foi exatamente sobre isso. Gente, foi um nó geral. Porque todo mundo começou a se questionar, não é? Poxa, vamos lá, vamos pensar, vamos refletir. Mas espera aí, o mal tem que ser criado. Ah, que legal. Então vamos lá, quem criou o mal? Não, quem criou tudo foi Deus, então Deus também criou o mal. Beleza, Deus é o que mesmo? É a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, o máximo em misericórdia, o máximo em amor, o máximo em justiça, o máximo em tudo de bom. Quem é o máximo pode ter como fruto algo ruim? Então Deus não pode ter criado o mal. Não, mas peraí. Agora eu vou recorrer a um universitário que está aqui, ó, que fez uma pergunta lá com 5 anos de idade, por aí 6, não é? Mas quantos anos tinha? 6 anos de idade para minha mãe. Mãe, é o meu irmão que vai falar semana que vem aqui. Quem criou o diabo? Os anjos. Quem criou os anjos? Foi Deus. Deus criou os anjos. Bom, já era um questionador, porque os anjos já são criados perfeitos, mas por que a gente não é? Aí vem a pergunta fatal, mas quem criou o demônio, o mal? Foi Deus, mas que jeito? Não, ele criou na verdade Lúcifer, que era bom, mas aí ele se desvirtuou. Aí o meu irmão, engenheiro hoje, né? Falou assim, advogado, falou, olha,
Então ele foi criado com defeito de fabricação. Se ele foi criado com defeito de fabricação, a fábrica não é tão boa, então Deus tem um defeito. E Deus não pode ter um defeito. Ele não é o máximo em amor, em misericórdia, em tudo, então como que ele criou? Aí o que aconteceu? Ela católica, sem nenhum demérito, mas vindo de uma família católica, e meu pai espírita, ela falou, não, deixa o teu pai chegar, que ele vai ter uma resposta. Ela quis jogar o abacaxi para ele, né? E aí, obviamente, ele explica para o Marco Aurélio, dentro da visão da doutrina espírita, quando somos criados simples e ignorantes, para que a partir dos nossos esforços em domar constantemente as nossas más inclinações, as nossas más tendências, nós possamos passar gradativamente de bandidos para mocinhos. Que a gente possa se melhorar e vislumbrar novos horizontes todos os dias da nossa vida. Caberá para nós o mérito dessa conquista. Caberá para nós saborearmos, no bom sentido, os frutos da nossa real semeadura, tal qual o semeador, que sai a semear, se oferecendo e se fazendo terreno fértil. Por isso, meus queridos, o mal, assim como o frio é a ausência do calor, a sombra a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. O mal é temporário. O mal ele vai sendo trabalhado com foco no mal quando nós não compreendemos que o nosso antídoto para eliminar o mal é a nossa atuação no bem. Mas nós insistimos ainda em focarmos naquilo que existe o mal, naquilo que nós presenciamos pela TV, pelas redes sociais, pelos livros que nós escolhemos, pelos assuntos que nós levamos adiante nas nossas conversas, nas nossas prosas. É aí que nós vamos reforçando o mal, que por essas razões insiste em se alojar no nosso íntimo. Nós precisamos focar realmente de forma precisa nas ações do bem. O foco não pode ser combater o mal, o foco deve ser exaltar o bem que existe em nós. Então, quando nós falamos quem criou o mal, nós, assim como num filme, imagina o seguinte: se Deus tivesse criado aquela figura, né, que o Haroldo brinca e fala, olha gente, tem rabo, tem chifre, tem isso, tem aquilo, aquela figura, né, mitológica, tudo. Se ele tivesse criado algo nesse sentido, seria uma dualidade, seria um ótimo tema para um filme, né? Do bem e do mal, né? Coloca aquela coisa versus tal. Na verdade, todo esse desafio, ele acontece 24 horas por dia nos nossos corações, na nossa consciência. Nós estamos sendo incentivados o tempo todo para travarmos essa batalha que não é tema de filme, é tema da nossa história. Que para facilitar a nossa vida já foi dividida em N capítulos. Muitos passados, muitos virão, e esse abençoado capítulo presente, onde eu tenho tudo, todas as ferramentas para trabalhar em mim aquilo que existe de mais maravilhoso. Então nós precisamos realmente trabalhar em cada um de nós a nossa essência do bem. Algumas perguntas, né, para nós embasarmos aqui o nosso raciocínio. Diz o seguinte, a questão 630 do Livro dos Espíritos: como se pode distinguir o bem do mal? Como é que
a gente sabe se uma coisa é do bem ou do mal. André, eu não sei. Eu vou, aí de repente eu fui, a hora que eu vi não deu bom, era ruim. Eu fui enganado, eu fui ludibriado. Então vamos lá. Resposta dos Espíritos quando Kardec pergunta na questão 630: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir a lei. Nós temos na nossa consciência exatamente isso. Nós sabemos exatamente o que é bom, gente. 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Sabe o que, André? Eu sou meio burrinho. Eu não sei distinguir, sabe? É a gente tentando tapar o sol com a peneira. É a gente tentando utilizar lá Paulo de Tarso para falar: quando eu não sei, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho compromisso. Na verdade, a gente sabe. A gente sabe porque teve um cara que falou assim: faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Não falou? Quem que falou isso? Só de eu fazer para o outro o que eu ficaria confortável se fizesse para mim, eu já estou escolhendo bem. Simples assim, André? Simples assim. Quando eu faço alguma coisa que eu tenho dúvida se eu ia gostar, tem cheiro de mal no caminho. Então, é simples. Vamos mais uma, só para a gente embasar aqui. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal. O Kardec era fogo, né? Ele estava tentando descobrir um jeitinho de se dar uma sabotada nos espíritos. Fala, não, ele vai responder de um jeito que aí eu vou falar: beleza, estou livre para errar. A gente está livre para errar, mas não pode errar sabendo. E o conhecimento, a instrução é a base de tudo. É a duplinha com a oração, instrução e oração, instruí-vos. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizesse ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Ele vai repetindo para o Kardec, para ver se o Kardec vai estar... E o Kardec é inteligente pra caramba. Olha que interessante. Por que o mal se encontra, a última, 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? O Kardec questionou assim: peraí. Deus teve uma falhazinha, né? Por que ele já não botou a gente tudo aqui numa boa, todo mundo bonito, feliz da vida, 100% nas duas asas, né? Sabedoria, amor. Qual que é a resposta dos Espíritos? Já te dissemos. Eu acho que eles perdem um pouco a paciência com Kardec, né? Já vos dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. É mais ou menos se ele dissesse: seja pelo menos inteligente para seguir o bem. Mas tudo bem, ele foi delicado. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subi-la ou descê-la. Kardec, oi. Os espíritos, só existe a montanha, e se existe a montanha, a gente vai olhar e falar: olha, dá para subir, dá para descer, dá para fazer. Então, a questão do nosso desenvolvimento intelectual enquanto humanidade
ele está atrelado aos desafios que a vida nos oferece. Na vida mansa não se cresce. Não se cresce. Ai, André, mas é tão bom, né? Quando está tudo certinho, reguladinho, é uma delícia. Só que nada acontece aí. Olha que loucura, né? Quer dizer que os desafios, eles existem para a coisa acontecer, né? Aí tem algumas questões que nós não vamos entrar no mérito, sobre o bem e o mal, apenas mencionar sobre o selvagem. E ele responde da mesma forma, quando fala, mas o selvagem que não conhece nada, e chega a comer, né, o semelhante, né, e aí? E ele responde, eu já te disse que a responsabilidade é proporcional ao conhecimento. Porque senão a gente fica assim, olha como é que o Kardec ele vai questionando assim, quem está fazendo o mal e por quê? Mas o mal não dá para ser entendido como isso, como aquilo, não, gente. A escolha por fazer o mal está em cada um de nós, né? Tem algumas frases assim muito interessantes, né? Essa aqui do Espírito Miramês, que ele diz o seguinte: não podemos viver combatendo o mal. Você fala, ué? Aí ele complementa, mas ganhando tempo vivendo o bem. Espírito Miramês. Senão a gente foca combatendo o mal. Eu tenho que combater o mal. Sabe aquele político que ele entra na política para não deixar a obra que o outro começou a terminar? Nós temos uns exemplos na nossa região lá. Tem um teatro que já passou por 6 gestões e não termina, porque quem começou foi o outro. Ué, mas o teatro é bom para quem? É para o povo, é para a população. Então o que a gente tem que ponderar? Quando a gente se coloca, abre uma bandeira, eu sou o combatente, maravilha, tá bom, você combateu, e o que você criou? O que você apoiou? Beleza, não, meu papel é extinguir o mal, tá? E quanto ao bem? Não, é uma outra história. Não é uma outra história. É a forma de se fazer, é a forma de se conduzir essa nova jornada do homem velho para o homem novo, do homem que está enraizado no mal, assim como Antônio Olímpio, na nossa história de início, eliminando espíritos das suas jornadas tão necessárias, cancelando uma vida, 2 vidas, pensando no seu benefício transitório da matéria, ignorando tudo aquilo que poderiam fazer juntos espiritualmente, porque se lá estavam juntos Antônio, Leonel, Clarindo, é porque eles tinham algo para ser realizado junto. Quantas coisas eles podiam fazer com a fortuna daquela fazenda em benefício da humanidade? E ele abortou o projeto. Então o que nós podemos fazer? Qual a forma como nós podemos identificar aquilo que na nossa vida vai ser produtivo e aquilo que não vai ser produtivo? Ainda em Ação e Reação, um livro bom, hein? Difícil. Quando eu estava lendo a coleção, eu travei nesse aí muito tempo, porque ele envolve muita coisa, muitos conceitos, né, científicos, mas a gente tem que evoluir, não é, Gleides? A gente tem que passar a marcha. Se fosse antigamente, aí eu vou falar assim, tem que virar o disco. Quem aqui conheceu o disco? Levanta a mão, muito bem. Hoje o pessoal não sabe o que é disco, não. Você fala disco, CD, que isso? Mais ou menos um cartãozinho de memória, olha lá, é daí para cima, né? Mas a gente tem que virar esse disco, a gente tem que mudar a base dessa história, senão a gente fica enraizado realmente naquilo, nessa coisa ruim. As maiores dificuldades que nós enfrentamos é a nossa sedimentação no mal. E a nossa sedimentação, quando eu digo sedimentação, é a nossa teimosia. Essa palavra está mais fácil, né? Teimosia.
A gente se coloca como se a gente fosse Deus imutável. Mas a gente não é. A gente se coloca como Deus misericordioso, infinitamente. Mas a gente não é. Mas a gente consegue ser imutável por ser ranheta, por ser teimoso, por ser chato, por ser persistente no erro. Então a gente precisa espelhar os atributos de Deus para a parte boa. Ah, mas Deus tem a parte ruim? Não, a parte boa é nossa. Deus não tem a parte ruim. Ele é infinitamente bom e justo. Então, nesse sentido, tem algumas frases. Então, o Hilário Silva, ele fala o seguinte, ele pergunta ao benfeitor: o que é o mal? Vamos ver se está batendo com o que a gente falou até agora. Sem adentrarmos nos labirintos da filosofia, nada contra a filosofia, tá? Os questionamentos, a doutrina espírita tem todo o seu embasamento na filosofia, quando Kardec, inclusive, faz os questionamentos, nessas 1019 questões do Livro dos Espíritos, na ciência, quando ele nos convida a nunca estagnarmos. Tem gente que fala, isso aí não é espiritismo, isso aí é ciência. Não, peraí. Nós temos em Kardec que ele nos incentiva a sempre analisarmos o novo. Ele nunca falou assim, aceita tudo que chegar. Falou? Não. Mas ele falou para a gente analisar. E a parte religiosa é o embasamento do Evangelho. Então, a gente precisa ficar assim. Hilário, o benfeitor coloca assim: sem adentrarmos nos labirintos da filosofia, vamos buscar uma resposta simples. O que é o mal, não foi que ele perguntou? Resposta simples, que sintoniza com Deus sobre reconhecer o que é o bem e o mal. Aí olha a resposta. Gente, essa aqui é a resposta mais maravilhosa, eu quero convidar vocês. Ele diz o seguinte: o mal, eu não estou lendo errado, tá? Presta atenção. O mal é o progresso. Imagina, Hilário Silva deve ter falado, o benfeitor deu uma desfocada. O mal é o bem-estar, o mal é a felicidade, o mal é a prosperidade, o mal é tudo de bom para mim. O bem é o progresso, o bem é o bem-estar, o bem é a felicidade, o bem é a prosperidade, o bem é tudo de bom para todos. Olha, quer dizer que tudo o que eu faço, como espírito que está destinado a servir e a ser bom, para todos, eu estou caminhando no bem. Quando eu faço tudo isso para mim, eu estou desviando do caminho. Essa é das respostas mais sábias que eu já vi, porque assusta. Quando começa a falar que o mal é prosperidade, o mal é tudo de bom, o mal é progresso. Quando eu quero tudo isso só para mim. Quando eu quero para todo mundo, esse é o caminho do bem. Então a gente precisa trabalhar essas posturas, né, na nossa vida. Por tudo que a gente falou até agora, a gente precisa entender que caminhar, gente, no bem e no mal é uma opção de vida. É uma opção de vida. André, mas é que eu sou ruim mesmo. Então eu não sei caminhar no bem. Naturalmente eu já acordo cedinho, tem 2 estradinhas escritas assim em giz, o bem e o mal, eu já vou para do mal. Mas por que você não vai para do bem? Eu não sei, parece que eu não fico à vontade. Realmente a gente não fica à vontade. Quando a gente quer pegar uma coisa que para nós é novidade, a gente não fica à vontade. Mas a gente tem que compreender o seguinte: está certinho que a gente foi criado simples e ignorante. Agora a gente precisa analisar uma coisa que é decisiva para a gente sair daqui hoje entendendo bem o mal. Qual a nossa tendência? Tudo bem que Deus nos criou simples e ignorantes, mas qual é o fim dessa história? Gente, é o final daquela história romântica
que todo mundo sabe que aquele par vai ficar junto. A Vânia gosta de assistir lá de vez em quando os, como é que chama? Coreano lá, né? Não podia falar? Nossa Senhora, não, mas muita gente gosta. Não pode ser fanático, né? Mas a gente sabe que no final vai dar bom. Aí eu pergunto para vocês, o nosso final é bom ou ruim? E claro que é bom, gente. Só pode demorar 50 anos, 50 séculos ou 50 milhões de anos. Olha, depende da gente. Que o final é bom, porque como que alguém que é criado por algo perfeito, por uma energia suprema perfeita, tudo de bom, e no final ele dá ruim? Ué, não pode dar ruim. Um fruto não pode, um fruto ruim de uma árvore perfeita, não dá, gente. Então a gente sabe o fim da história. Mas vamos combinar? Vamos facilitar a história. Vamos facilitar a nossa caminhada. Não dificulta, não. É isso que a gente mais faz, é dificultar a nossa caminhada. Sabe quando vem uma conta 1 mais 1 igual? Aí você fala, peraí, pelo cálculo da derivada, eu preciso demonstrar que a soma do quadrado dos catetos... Gente, 1 mais 1 é 2 e pronto, não acha chifre em cabeça de cavalo. Vocês estão entendendo? Então assim, a gente precisa fazer uma brincadeira aqui, mas para a gente é sério. Para Deus é sério e para nós tem que ser sério. Aquela história é verdadeira sempre. Faça o básico bem feito. E o básico bem feito é fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. O básico bem feito é o amor acima de tudo. O básico bem feito é entender que nós só não estamos crescendo a largos passos porque nós estamos amarrando o nosso passo. Porque nós estamos mais preocupados em fazer com que o outro dê um passo bem curtinho do que com o nosso passo longo. Fruto do nosso egoísmo, fruto do nosso orgulho, fruto da nossa vaidade. Então nós precisamos entrar num processo natural para Deus e difícil demais para nós. Eu criei uma sigla, adoro criar sigla, viu? Eu criei uma sigla que eu chamei de PN-ROD, Processo Natural de Recuperação de Ovelhas Desgarradas. PN-ROD, Processo Natural de Recuperação de Ovelhas Desgarradas. Gente, esse processo é a forma como Deus trabalha de forma misericordiosa nas nossas vidas. É a especialidade de Deus para nós. É a especialidade dos espíritos abnegados que nos conduzem, nos acompanham e estão com a gente o tempo todo das nossas vidas. É para resgatar. Eles fazem tudo o que podem pela humanidade, sob a orientação de Deus, nosso divino Pai. Somos todos nós filhos pródigos. Todos nós somos filhos pródigos, retornando por esse processo natural de resgate de ovelhas desgarradas que somos à casa do Pai. O tempo todo. O tempo todo esse processo de resgate acontece. E aí quando nós alcançamos o nosso momento mágico, né? Nós somos recebidos na casa do Pai com um verdadeiro banquete. Quanto merecedor, desculpa a emoção, nós somos com esse banquete. O que nós temos feito na nossa vida para sermos merecedores desse banquete? Nós estamos sendo recebidos depois de gastarmos todos os nossos talentos com aquilo que não era o devido. Nós estamos voltando para a casa do nosso Pai, com todas as honras e todas as pompas. Como que nós estamos agradecendo isso? Por essa volta. E está lá em Gênesis capítulo 28, uma alegoria que é utilizada por muitas instituições, que narra a escada de Jacó. Essa escada de Jacó, ela tem a base
no mundo material e o vértice no plano espiritual. Ela nos traz ensinamentos maravilhosos sobre o processo evolutivo a que nós estamos todos sujeitos. Porque Jacó, quando ele sonhou que espíritos, que anjos, ele diz, subiam e desciam. Com qual finalidade? Propagar o bem. Alguns subiam, estavam em processos de crescimento, enquanto outros já prontos desciam para auxiliar aqueles que estavam em processo de subida. Qual a nossa parcela? O que somos? Espíritos ascendentes ou aqueles que já estão prontos para ajudar na obra do Senhor? Então nós temos aqui a certeza de que o caminhar nosso é livre. As nossas escolhas estão em razão da nossa bagagem, dos nossos desejos, da nossa vontade de crescermos a cada dia na escala do bem fazer, de diminuirmos dia após dia as nossas manchas, as nossas máculas, as nossas doenças do espírito. E aí nós trouxemos aqui uma mensagem para que a gente possa finalizar o nosso tema dessa manhã de hoje e agradecer sempre a Jesus, aos espíritos que nos auxiliam, que nos trazem receitas prontas, mas que precisam ser bem trabalhadas na nossa vida. Os ingredientes nós já temos, precisamos apenas acessar a cozinha, a nossa área gourmet da nossa vida e preparar um bom produto. Esse bom produto certamente levará um belo recheio de amor, de paz, de sabedoria, mas nós precisamos fazer a base. Com certeza tudo dará certo. Estavam caminhando por uma estrada 2 jovens, um de 12 anos e outro de 8 anos. Caminhando, perceberam à beira do caminho um par de botinas e um casaco. Tudo muito velho e surrado. Olharam e viram bem perto dali um homem de meia idade trabalhando a terra. Com certeza era o dono das vestimentas encontradas. O menino mais novo, propôs ao irmão mais velho uma brincadeira. Vamos esconder essas roupas e depois ficaremos aqui observando, escondidos, o desespero daquele homem. Sorria alegremente com a possível arte. O mais velho, porém, vendo aquele homem em tarefa nobre de trabalho, entendendo a sua ação, fez uma outra proposta para o irmão mais novo. Você tem aí uma moeda de prata? Sim, respondeu o irmão mais novo, eu também tenho. O que acha de colocarmos uma moeda de prata em cada botina e depois observarmos de longe a reação daquele homem? O mais novo não se mostrou muito satisfeito, mas concordou com a ideia do irmão mais velho e assim fizeram. Tão logo o trabalhador voltou à estrada, colocou o casaco e em seguida, colocando as botinas, percebeu as moedas em seu interior. Retirou-as, olhou para todos os lados e, num ato de verdadeira emoção, chorou a pensar nas dificuldades pelas quais passava. Sua esposa, doente sem auxílios, e a dificuldade em colocar pão à mesa de sua casa. Observado pelos irmãos, orou a Deus em gratidão por aquele ato anônimo. Agradeceu ao Senhor fervorosamente, pediu proteção àquelas mãos que lhe trouxeram esperança. O homem se foi, mas o calor da oração em benefício dos pequenos que regressavam para casa se manteve em seus corações. Somente o bem pode aquecer corações e fazer a diferença na vida de todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Que Jesus possa abençoar
a todos nós por esses momentos e que seja da nossa vontade e da nossa dedicação o caminhar no caminho do bem. Que assim seja.